Deus planeja todas as coisas. Podemos afirmar na Bíblia que Deus decretou, porque planejou é uma coisa, né? Decretou todas as coisas, tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que está acontecendo agora com cada ser humano, é um decreto de Deus. Sejam bem-vindos a mais um programa de debates da Rádio Unidade FM. Estamos provisoriamente nesse estúdio, mas o estúdio chique está sendo construído e logo mais nós estaremos num estúdio mais top de São Paulo. Por enquanto estamos aqui, lutando, né, nesse estúdio aqui. E aí, você pode participar com a gente desse debate mandando teu áudio para cá. O WhatsApp é 011 98484 9988. 011 São Paulo 98484 9988. E também você pode comentar lá aqui no chat do YouTube, tá certo? Comentar aqui no chat do YouTube. Podemos afirmar que Deus planejou tudo que está acontecendo? Tudo isso aí estão os decretos de Deus. A gente vai chamar isso na teologia de supralapsarianismo, alguns chamam de hipercalvinismo, não sei o que lá, e outros, não, Deus não planejou tudo. Os pecados, por exemplo, das pessoas, não, tal. E para debater esse tema, estamos recebendo aqui hoje o pastor Walter Regiani, que veio nos fazer inveja com essa cabeleira dele. E eu fiz o implante e o Cicarelli é careca. Eu vi o cara cabeludo, foi Deus que determinou também. Walter, bem-vindo aqui ao nosso programa, meu amigo. Bem-vindo. Acho que o microfone dele tá. É muito bem elaborada. É que é o seguinte, eu sempre falo o seguinte: que para uns Deus dá cabelo e para outros dinheiro. Então, no seu caso, tá muito humilde o meu gosto, vamos ver. Bom, antes de apresentar aqui o Cicarelli, tem lá a enquete no nosso @Unidade FM, lá no Instagram, vai lá @Unidade FM, e vote, né? Tem lá a pergunta do tema: podemos afirmar que Deus planejou todas as coisas? Sim, 75%, e não 25%. Bom, basicamente eu não acho que essa pergunta é bem formulada, né, e tal, mas tudo bem, vamos lá. Pastor Emerson Cicarelli, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates, muito bom lhe receber. Bom dia a todos aqui da Unidade FM, bom dia, pastor César, primeira vez aqui, um prazer, né? Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. E estar conhecendo também o pastor Walter Regiani, a qual nós já conversamos ali, batemos um papinho, né? E vamos lá, vamos falar a respeito desse texto que eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição. Deus decretou pra gente ser careca, varão. Olha, pra mim, ele decretou ser careca e sem dinheiro. Exatamente. Ele falou que uns dá cabelo, outros dinheiro, exatamente. Mas no nosso caso não está funcionando. Caso, não. Bom, vamos lá. Tem lá o arroba que eu já falei, né? Para você votar lá na enquete. A pergunta é: tudo que está acontecendo, Deus decretou, planejou, né, e tal. Então vou começar aqui com o pastor Walter Regiani, conforme os nossos sorteios que nunca aconteceram. Vamos lá, Walter. Primeiro dizer que é da minha alegria de estar aqui nessa manhã, novamente com o pastor César, pastor Emerson, conhecê-lo pessoalmente, uma alegria. E que nosso debate, nossa conversa, possa servir para trazer luz e não calor, né? Uhum. Eu sou da opinião de que Deus, ele planejou todas as coisas, porque se não fosse assim, ele não seria Deus e nós não poderíamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então tudo foi decretado por Deus, ok. Foi planejado por Deus. Planejado. Pastor Emerson, vamos lá. Eu acredito que não, Deus, ele não planeja todas as coisas. Isso não significa que ele esteja em determinado momento fora do controle, que algo escape de sua mão, mas desde quando nós observamos ali as primeiras páginas bíblicas, né, ali no Jardim do Éden, nós já temos o entendimento de que Deus disse que o homem é como ele, sabedor do bem e do mal, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Dentro desse contexto, o Jardim do Éden, como em muitos outros que nós vamos apresentar à luz da Bíblia,
nós vamos perceber e ter a certeza de que muitas coisas que aconteceram na história, que acontece e ainda acontecerá, não é exatamente do decreto de Deus, não é um decreto divino, ou seja, ele não planeja e ele não faz parte. Sendo assim, com o decorrer do programa, nós estaremos falando um pouquinho a respeito disso, né? Quando nós olhamos aqui, Jeremias capítulo 19, por exemplo, nós temos o verso de número 5, que diz assim: e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, e nem me passou pela mente. Então, esse versículo aqui já mostra de que Deus ele não está de concordância com as atitudes, né, dos filhos rebeldes de Israel, onde eles ofereciam seus filhos a Baal queimados no fogo. Sabemos a todo momento que a Bíblia é totalmente contra isso e Deus não poderia ter ordenado tal coisa. Aliás, é o que o texto parece que ele diz literalmente, né? Então, exatamente. Pastor Walter, diante de um texto assim, claro, né, que Deus disse, ó, isso não foi eu que falei, eles estão fazendo, mas não tem nada a ver comigo. Tem alguns textos assim, e aí como é que lida com esse texto, dizendo a partir da ideia de que Deus que determinou tudo? Bom, primeiramente, nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com algumas coisas que estão no buraco negro divino, onde não há muita luz ou nenhuma luz para que a gente possa aprofundar demais essa conversa. Em Deuteronômio 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, até um determinado limite, a gente pode ir, especular, estudar, discutir e debater, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Mas, além disso, nós estamos num território totalmente escuro, em que Deus não nos revelou. E se Ele não nos revelou, era da vontade dEle que a gente não soubesse desses detalhes maiores. Em Isaías 55:9, ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós não entendemos muitas coisas. E tudo aquilo que Deus queria revelar claramente, Ele assim o fez. Esse texto que o pastor Emerson citou, ele é muito simples. Ele fala que eles ofereceram, então, os seus filhos, né, aos ídolos, aos falsos deuses, e que isso nunca passou que Deus não ordenou e que nunca passou pela cabeça dele. Agora, o que nunca passou pela cabeça dele? Nunca passou pela cabeça dele ordenar que eles fizessem isso. Muito simples. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus tem conhecimento de todas as coisas. Então, o sentido correto desse texto é que eu nunca ordenei que fizessem e nunca passou pela minha cabeça ordenar que eles fizessem. Muito simples. Mas já estava planejado? Hã? Já estava planejado? Em que sentido? No sentido do tema do debate. Já aconteceu. Não, mas Deus planeja todas as coisas? Deus planeja todas as coisas. Então Agora, isso foi planejado por Deus? Sim. Em que sentido? Porque Deus, Ele planeja todas as coisas e Ele tem dois tipos de decreto. Um decreto é de intervenção. Então Deus intervém. O homem está indo num sentido e Deus intervém. E Ele tem um decreto de não intervenção. Então, esse decreto aí, é exatamente desse texto de Jeremias, que as pessoas estavam entregando seus filhos aos ídolos, aos falsos deuses, é um decreto de não intervenção. Deus decretou Deus decretou deixar o homem fazer aquilo que ele estava propenso a fazer. Então ele decretou não intervir. Bom, senhor Regiane, o problema disso aí é o seguinte: se nós começarmos a
a caminhar para esse pressuposto que o senhor está apresentando, vamos colocar então de que Deus está ligado a todas as desgraças que aconteceram ontem, acontece hoje e acontece até a volta de seu filho. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós sempre vemos Deus ele dando uma oportunidade ao homem para que se arrependa do seu mau caminho, viva bem, para que então ele possa caminhar. Nós temos isso já no começo da Bíblia, em Gênesis 6:6, quando nós temos ali o texto que fala a respeito da depravação humana, onde acontece o dilúvio, e nós sabemos que muitas outras pessoas morreram. A questão aqui é, essas pessoas já estavam determinadas a morrer, né? Ou simplesmente essas pessoas escolheram rejeitar a pregação de Noé durante 100 anos e a partir daí lhe veio o juízo. Isso não acontece apenas em Gênesis 6:6. Nós podemos perceber isso também nas 10 pragas do Egito. Eu sei que Deus lançou as 10 pragas do Egito, tinha seus propósitos, mas repare que todas as vezes, antes de cair uma praga, Moisés ia até Deus e ali ele falava com o faraó. E quando ele apresentava ao faraó a praga, ele entregava a oportunidade de arrependimento. Se nós trabalharmos essa ideia de que tudo é determinado por Deus, as coisas vão ficar muito difíceis, porque ele não poderia nem culpar as pessoas que estão fazendo mal, nem julgar e muito menos punir. Então isso é algo que precisa ser revisto. Pastor Walter Regiane. Como que um bebê, no caso ali, bebê de peito, vai escolher alguma coisa? Não tem a mínima condição. Ali foi um decreto de Deus e Deus decidiu destruir o mundo e ali incluiu velhinhas, velhinhos, adultos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, bebês de colo, bebês de peito. Interessante, sabe o que é interessante? Que nenhuma criança foi salva. Nenhuma criança. Quem entrou na arca foi Noé, a sua esposa, 3 filhos e as 3 noras só. Nenhum bebê. Por quê? Qual culpa que os bebês tinham? O bebê recém-nascido, mulheres grávidas, quer dizer, morreram crianças que não haviam ainda nem nascido. Elas não tinham nem nascido ainda, essas crianças. Como? Ué, porque foi da vontade de Deus? Porque aquilo foi de acordo com aquilo que Deus planejou. Tem um texto aqui que Jó fala assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. 42, né? Nenhum. Jó 42:2. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor dentro dessa desse seu pensamento. Quem está no governo do mundo? É Deus ou é o diabo? A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas quando paramos para analisar as Escrituras e analisar o contexto do mundo, sabemos que a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, ela nem sempre funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Respondendo a sua pergunta. Quem é que está no governo do mundo? Eu respondo quando eu digo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todavia, o Senhor apresentou um texto interessante, falando a respeito da morte dos bebês, né? Dizendo que eles não tinham direito de escolha, dizendo que praticamente eles não tinham feito nada. Mas quando nós vamos em Êxodo, capítulo de número 20, né? Verso de número 5, diz assim: não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade do pai no filho, até a 3ª e até a 4ª geração. Realmente os bebês não tinham escolha, acredito, porque muitos até morreram no ventre. Mas e os pais que ouviram a pregação de Noé, no mínimo, durante 50 anos? Se aqueles pais tivessem agido de forma diferente, se aqueles pais tivessem se arrependido a mensagem de Noé e abandonado as suas práticas, não teria eles entrado na arca?
É aqui que está a grande questão. Sim, Deus poderia ter até cancelado o dilúvio, assim como ele ia destruir Nínive, e ele não fez, porque o rei e todo o povo se arrependeram dos seus pecados. Agora, essa sua argumentação vem ao encontro daquilo que eu estou defendendo, né? Mas eu gostaria de repetir a pergunta, que o senhor não me respondeu. Quem está no governo do mundo? É Deus ou é o diabo? Deus. Então. E só porque Deus está no governo do mundo significa que ele faz maldades? Hã? Só porque ele está no governo do mundo significa que ele faz atrocidades? Porque esse conceito de maldade e de atrocidade é um ponto de vista relativo. Porque, vê só, a Bíblia fala assim, Deus ordena assim, não matarás. Mas Deus mata. Ele faz atrocidade. Quando foi que Deus matou alguém? Hã? Quando foi que Deus matou alguém? Mostra pra mim. Durante toda a história? Quando foi que Deus matou alguém? Quando foi que Deus matou alguém? Quando foi que Deus matou... Por exemplo, então, o problema... Não, peraí, se eu fizer a pergunta, agora você precisa deixar eu responder. Por exemplo, quando Deus manda fogo para matar os profetas de Baal, não foi Elias que matou, foi Deus que mandou fogo do céu. Quando Deus mata as pessoas no dilúvio, não foi Noé que passou com um trator lá por cima das pessoas. Não foi Noé que fez uma bomba atômica e jogou lá. Quem desceu água foi Deus, ora. Isso então, é uma questão vamos óbvia. Lá. O não matarás é o seguinte, é uma questão muito interessante, mas a ideia aí volta, tipo assim, Deus está subordinado àqueles 10 mandamentos? Você acha que Deus também está subordinado a isso? Até porque, então, ele está acima, César. Né? Claro, Deus está acima. Claro, então por isso que o conceito... Mas até porque o conceito de não matar, É que precisa deixar a gente pelo menos encerrar o pensamento. Mas o conceito de não matar está falando de assassinato. Então, nós vamos encerrar o pensamento. Está falando de assassinato. Tá tudo bem, encerra o seu, vai. Então, encerra o seu porque, então, esse conceito de bem e de mal é relativo. Porque tem muita coisa que Deus faz que ele nos proíbe de fazer. Então, por exemplo, assim, não matarás. Nós somos proibidos de matar. No sentido de assassinar. Isso. Ok? Que a palavra que ali é assassinar. Nós podemos fazer em autodefesa. Mas não podemos simplesmente. Agora, Deus faz, porque ele está acima disso. Bom, vamos para os textos bíblicos, né? Para a gente elucidar um pouco melhor isso aqui. Eu já apresentei Jeremias 6,6. E eu já expliquei Jeremias. Gênesis 6,6. Tá. Jeremias 19,5, ok? Lucas capítulo 13, verso 34. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e vós não o quisestes, né? Então, dentro desse conceito que Deus determina todas as coisas, Deus determinou que essas pessoas não queriam ser ajuntadas por ele, mesmo ele dizendo em Lucas que esse era o seu plano, né? Em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque me deixou de seguir. Então, da mesma forma, Deus planejou colocar Saul, sabendo que Deus colocou... Não, eu estou apresentando bases bíblicas, porque se não apresentarmos bases bíblicas, a gente não caminha no debate. Se você apresentar uma, ele queria responder. Não, eu vou apresentar só mais essa aqui. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. De novo, Deus muda de atitude diante das ações humanas, o que contradiz a ideia de que tudo foi imutavelmente decretado. Okay. Bom, eu vou só falar uma coisa. Essa sua interpretação... Minha não, bíblica. A Bíblia não traz interpretação. O senhor lê o texto e daí o senhor interpreta. Isso é básico, né? Agora, essa não é a interpretação da minha religião, ok? A minha religião faz outro tipo de interpretação. Eu vou ler alguns textos que contraria tudo isso aí que o senhor está dizendo. Vamos lá, pode ir. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar de minha mão. Deuteronômio 32, 39. Os teus Salmos 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nem havia um deles,
Provérbios 21, 1. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Eu vou parar de citar texto aqui, porque são muitos. Agora, nós precisamos, acima de ficar discutindo texto por texto, saber que Deus é Deus. Deus é soberano. Deus está no governo de todas as coisas. Deus é soberano. Se Deus não fosse soberano, se ele não tivesse no controle de todas as coisas, ele não seria Deus. Bom, então, no conceito, pelo menos que eu entendo daquilo que o pastor Regiane está falando, é o seguinte, que Deus ele está no controle de todas as coisas, ele é um soberano. Mas, ao mesmo tempo, ele é um soberano muito mau. Porque, nessa concepção, basta ele decidir que chegou o momento dele matar alguém, dele destruir alguém, que simplesmente ele olha, faz, pronto e acabou. Sim. Então, as grandes desgraças e catástrofes que acontecem no mundo, dentro da sua religião, como o senhor disse, é totalmente de culpa divina. Então, o garoto que sai para trabalhar hoje cedo, por exemplo, e de repente na volta do serviço é roubado por causa de um tênis, foi Deus que decretou a morte. Sendo assim, a moça que sai para trabalhar e acontece uma desgraça com ela na volta da casa, foi Deus que decretou a morte. Sendo assim, a guerra na Ucrânia, que o mundo está fazendo de tudo para parar, na sua concepção foi simplesmente Deus que decidiu. Hoje, 2 povos vão guerrear e milhões de pessoas hão de morrer. Só que o Deus bíblico, o Deus da paz, o Deus da Escritura, ele é um Deus de amor e ele é um Deus que deseja que todos sejam salvos. O seu filho Cristo Jesus, por exemplo, disse o seguinte em Mateus: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se o Filho de Deus diz que todos que estão cansados e oprimidos podem se achegar até ele, não existe esse conceito de eleição, não existe esse conceito de separação, e essa defesa preocupante que o Senhor está fazendo de que Deus é o maior assassino da história. Esse pensamento do Senhor bate de frente, e vocês podem dar mão com muitos ateus que falam isso na internet. Olha, eu acho que é preferível a gente ter um Deus soberano que controla todas as coisas, que governa o mundo com amor, do que um Deus banana da sua religião. Porque esse Deus que deixa tudo acontecer e não faz nada, que pode fazer e não faz nada, é um Deus banana. Então, se fosse isso que o senhor está falando, se fosse verdade isso que o senhor está falando, que não é uma grande mentira, eu preferia ter esse Deus soberano que controla todas as coisas, e mesmo dentro desse controle acontece todas essas calamidades, do que crer num Deus banana que não quer a guerra da Ucrânia, e a guerra da Ucrânia acontece, que não quer que o garoto seja assaltado e o garoto é assaltado. Que confiança que a gente vai ter num Deus banana de pijama? Mas eu teria... Não, pode continuar. Peraí. Vamos lá. No começo da sua fala, Walter, você disse que não gostaria que a temperatura elevasse. Mas você está usando palavras jocosas, você está tirando onda. Isso é baixar o nível do debate ou não? É só você ver o tom. É o seguinte... Não, eu estou falando justamente do tom. A gente começou o debate num tom legal. A gente pode... Agora, quando esse tom ele vem agressivo, eu preciso me defender. Não. Defesa é uma coisa, sim. Ataque é outra. O que você está fazendo não é defesa. Que ataque que eu fiz? Eu não fiz ataque a ele. Eu só falei que o Deus que ele está apresentando é um Deus banana de pijama. Então, isso é ataque. Você acha que isso é uma defesa? E quando ele fala que meu Deus é mau? Que meu Deus decreta que a mulher seja estuprada. O que é isso? Você quer uma violência maior do que essa? Mas não é isso que você está defendendo? Mas é isso que você defende, Calma aí. Então vamos lá. Então agora você tem a chance. Eu não falei nada disso. Ok, então vamos lá. O estupro que acontece, o estupro que aconteceu ontem, alguém foi estuprado em algum lugar. Deus decretou? Não. Mas só que ele permitiu. Ele decretou. Então tá resolvido. Então Deus não decreta tudo, certo? Ele decretou a permissão. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele poderia ter intervindo, e ele não fez. Por que ele não impediu? Porque é o seguinte... Então não foi ele que decretou, né? Essas mazelas, então não é Deus que decreta, certo? Que é essa a ideia. Algumas é um decreto ativo. Outras, ele simplesmente decreta não intervir. Só que ele sabe qual vai ser o resultado daquilo. Ok, pastor. Agora, é o seguinte, eu quero fazer uma proposta da gente abaixar o tom. Vamos ficar no campo das ideias. Agora, quando esse tom vem agressivo, eu vou me defender.
Pastor César, o senhor poderia repetir para nós, só para eu ter certeza, o tema do debate? Se Deus... podemos afirmar que Deus planeja todas as coisas? Perfeito. Podemos afirmar que Deus planeja todas as coisas. A primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor Regiane é o seguinte: decretar e planejar para o senhor é a mesma coisa? Não. Não? Não. Então tá bom, tudo bem, vamos lá. O senhor pode se alterar, eu não ligo, estou tranquilo, já assisti muitos debates do senhor e vou lhe tratar com o maior respeito possível. Mas eu não posso, sinceramente, concordar com esse argumento, entendeu, da sua defesa, que Deus ele planeja todas as coisas. Porque se Deus planeja todas as coisas, nós estamos falando de todas as coisas. Nós estamos falando do bíblico e nós também estamos falando do extra-bíblico. Estamos falando da nossa realidade. E a nossa realidade, ela é totalmente má e ela é totalmente perversa. Então, se Deus ele realmente planeja todas as coisas, tudo que acontece está debaixo de sua tutela. Planejando todas as coisas, como é que nós podemos pregar ao idólatra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se em sua amada concepção, senhor Regiane, foi em sua amada concepção, é um respeito, é um respeito. Você falar nesse tom? Em sua amada concepção, tá bom, então em sua amada concepção, Walter, foi Deus que planejou que aquele homem fosse um idólatra. Foi Deus que planejou que aquele homem fosse um assassino. Isso contradiz totalmente a Escritura e contradiz totalmente os mandamentos. Então fica difícil da gente conseguir trabalhar uma verdade dentro disso, Walter. É que nós estamos tratando de duas religiões diferentes, duas concepções diferentes. São dois Quais são os nomes das duas religiões? Quais são os nomes dessas duas religiões? Não entendi. Quais são os nomes dessas duas religiões diferentes? Uma é uma religião monergista e a outra sinergista. E daí dentro do sinergismo cabe todas essas coisas, inclusive chamar Deus de mal, achar que ele é terrível. É que assim, com toda a vênia, o senhor que é advogado, eu sempre sou falar vênia para o advogado. Quando a gente fala de monergismo e sinergismo, a gente está preso à palavra ergon, que significa trabalho. Ou seja, a salvação é o trabalho de um ou a salvação é o trabalho de mais de um. O monergismo diz que a salvação é o trabalho somente de Deus e o sinergista diz que o homem participa de forma sinérgica, aceitando e tal. Mas não é o tema do debate. Sim, eu sei. Não é o tema do debate. O tema do debate é: tudo que está acontecendo foi Deus que planejou ou não? Então, quando o senhor reduz isso ao monergismo e sinergismo... Eu não estou reduzindo isso. Eu não estou reduzindo. É que o senhor disse assim, que tudo aqui está em cima de duas religiões. Claro. Uma é sinergista e outra é monergista. Mas o assunto aqui não é sinergismo e monergismo. Não é a mecânica da salvação. Eu sei disso, só que está incluído, porque foi quem entrou nessa questão da pessoa ser idólatra, dela receber o evangelho, não foi ele, não foi eu. Eu não entrei nesse assunto. Mas não é meu direito. Quem é? Então, mas vamos lá. Não, é seu direito, desde que seja o meu também. Posso lhe fazer uma pergunta? Não, peraí. Tá bom, é seu direito. Senhor. Pra mim, você pode entrar em qualquer campo, não tem problema nenhum. Agora, desde que eu possa também entrar e me defender, essa que é a questão. Ô, pastor Walter, então, peraí. Não, agora eu vou responder, né? Sim, senhor. Então, dentro da interpretação, vamos dizer assim, protestante das Escrituras, Deus está no controle de todas as coisas. Até no ordenamento jurídico brasileiro, aquela pessoa, ela pode fazer, que ela deve fazer uma coisa, e ela não faz, ela se omite de fazer. Foi Deus que planejou. Isso é crime. Então, por exemplo, assim, eu vejo uma criança ser agredida, e eu posso evitar que aquela criança eu posso evitar que ela seja agredida e eu não faço, eu também vou sofrer punição. E Deus, na sua santidade, na sua grandiosidade, ele vê todas essas coisas e resolve não impedir, porque ele está acima dessas coisas. Ele é Deus e nós não compreendemos todas as dimensões a respeito do caráter e dos atributos de Deus. Posso? Usando essa mesma lógica, depois eu queria que o senhor visse essa gravação, porque o senhor faz uma lógica
que termina assim: se eu posso ajudar a criança e não faço, então eu sou culpado. Certo. E aí depois o senhor diz assim: Deus escolhe não intervir. Isso. Então ele é o culpado? Não. Porque essa é a sua lógica. Não, ele não é. Então- mas ele decretou Então. não intervir. Então isso aí. Bom, isso aí chama. Agora, se eu falar que ele é culpado, É, eu já tá. estou julgando. Tá. E O senhor- nós não julgamos a Deus. Beleza. Volta aqui com o pastor Posso? Scarelli. Ô, pastor Regiane, veja bem. O senhor está falando de monergismo, sinergismo, só que todos nós sabemos que isso foram termos técnicos, né? Que foram criados pelo homem séculos depois da existência de Cristo, assim como o calvinismo, arminianismo e todas essas questões. O senhor falou algo interessante para pensarmos agora, a respeito de uma criança que possa estar passando por um perigo e eu tenho a obrigação de ajudar. Caso contrário, isso seja crime, né? Mas também pode ser que eu não ajude, a pessoa veja e finge que não está acontecendo nada, como acontece na maldade do mundo. Mas dentro do pensamento que o senhor defende veementemente, o que acontecer foi planejado por Deus. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor com todo respeito e com todo carinho. Deus planejou que alguém se perca? Deus planeja que alguém se perca? Vê só. Nós sabemos que todos os homens, eles nascem Sim perdidos. ou não? Hã? Sim ou não? Deus planejou Peraí. que alguém se perca? Peraí, É planejado, ó. Esse aqui nasce para salvação eterna e esse aqui nasce, por exemplo, a condenação eterna, para ser um pária na sociedade. O que a Bíblia diz é o seguinte, que todos os homens nascem perdidos e dentro de todos os homens que nascem perdidos, Deus resolveu salvar alguns. É isso que a Bíblia diz. O senhor não respondeu a minha pergunta. Não, Peraí, eu vou pro intervalo. Sim. E aí eu volto nesse ponto aqui, porque eu já passei 3 minutos. E eu acho que vai ser melhor se a gente usar o tempo no próximo, porque aí fica mais didático, por assim dizer, e eu não faço injustiça com nenhum dos lados. Então, a gente vai pro intervalo aqui e na volta a gente vai colocar um tempo de 3 minutos para cada, que eu acho que fica mais fácil. Estamos de volta com o programa de debates e fica aí a dica para você que ainda não fez a sua inscrição no curso de alfabetização em hebraico através da imersão. Começa no dia 5 de maio, então falta menos de um mês, é só fazer a sua inscrição. WhatsApp 975113385 ou pelo link que está disponível aqui, fixado, tá certo? Volto aí, vou pedir para colocar 3 minutos então, eu volto aqui, eu não lembro, começou com o Walter, não foi? Então volta aqui com ele, coloca 3 minutos na tela, por favor. Vamos ver se a gente vai conseguir. Só um minutinho, nada nessa mão, tal. Pessoal, me dá um sinal se vai virar ou não, se vai rolar ou não. Senão eu marco no meu celular aqui mesmo. Tá, eu vou marcar aqui no meu celular mesmo. Então, peraí. Como é que é cronômetro aqui? Peraí, me dá um segundinho. Vamos lá. Walter, tá contigo aí, pode? 3 minutos. Peraí, liga o microfone do Walter, por favor, pessoal. Se ligar aí na produção. Ele não começou o primeiro? Então, ele começou o primeiro, então vai começar o segundo, porque um começa e outro termina. Tudo bem. Então, peraí, zerando, 3 minutos. Vamos lá, Walter. Então, a gente sempre volta àquela premissa, né? Ela pergunta, quem está no controle, quem está no governo de todas as coisas? É Deus. Porque se Deus não estiver no controle, no governo de todas as coisas, eu não posso sair na rua. Eu não posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir. O agricultor, ele não pode depositar a sua semente, toda a sua riqueza no campo, esperando que aquilo vai germinar, vai brotar e vai dar fruto. Amós 3,6 diz assim, tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É uma pergunta retórica, porque a gente sabe a resposta. Então todas as coisas estão no controle de Deus. É por isso que Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, e é por isso que nós podemos descansar nesse Senhor soberano, que ao mesmo tempo que Ele é Senhor e soberano, Ele é gracioso, amoroso e misericordioso com os seus filhos. Então, retornando àquela pergunta que me foi feita, dentre todos os homens que estavam perdidos,
Deus, na sua imensa sabedoria, pelo conselho da sua vontade, ele resolveu salvar algumas pessoas e essas pessoas serão salvas pelo seu poder. E as outras vão ser deixadas, vão ser abandonadas na sua perdição. Bom, então eu acho que 2 minutos deu, porque ele não usou nem 2 minutos. Então vamos trabalhar com 2 minutos. Vou zerar aqui. A gente não consegue pôr mesmo aí na tela mais o cronômetro? Dá um... Faz assim com a mão ou para baixo e tal. Não dá. Tá bom. Então vamos lá. 2 minutos. Tá contigo, Sicarelli. Eu fiz uma pergunta pro senhor a respeito de... sobre se é do plano de Deus que muitos se percam, né? O senhor acabou não respondendo muito bem essa pergunta. Então, para que o ouvinte não fique perdido, eu vou dar a resposta daquilo que eu defendo, tá? Em 2 Pedro 3:9, está escrito assim: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez, nós temos aqui todos cheguem ao arrependimento. Sendo assim, não existe na mentalidade de Deus o planejamento de que alguns se percam pelo meio do caminho, que alguns alcancem a salvação e outros sejam condenados a uma condenação eterna. Pastor Walter, com muito respeito e carinho, eu quero dizer ao senhor o seguinte: esse pensamento de que Deus planeja todas as coisas, com todo respeito, faria dele, sinceramente, um psicopata hollywoodiano que se encontra por trás de uma câmera. Porque, veja bem, desgraças e mais desgraças acontecem no mundo. Muitos me chamam de fatalista, porque eu sempre falo disso na maioria dos meus debates. Mas é a grande verdade. Como que eu posso acreditar que Deus ele planeja, por exemplo, tráfico de órgãos? Como que eu posso acreditar que Deus ele planejou tráfico humano? Como eu posso planejar como eu posso acreditar que Deus planeja o aborto, o assassinato, o roubo, o latrocínio? Como eu posso acreditar que Deus, por exemplo, planeja as desgraças que muitas vezes envergonham a nossa classe dentro da igreja? Então fica difícil. Ok, meu irmão, obrigado. Vamos lá, zerado aqui, 2 minutos, Walter. Como se pode acreditar? Não pode. Não pode. Enquanto o entendimento estiver fechado, você não pode acreditar. Nem que você queira, nem que você... Você pode ser um especialista em grego, em hebraico e aramaico, porque isso a gente não compreende sabendo a gramática, sabendo o idioma. Isso é uma obra extraordinária do Espírito Santo. Somente quando os nossos olhos são desvendados é que a gente começa a entender esses mistérios de Deus. Agora, de novo, nós como humanos, como falíveis, como passageiros, como fracos, como pecadores, como impotentes, é preferível nós adorarmos e crermos num Deus absolutamente soberano que governa todas as coisas, do que um Deus molenga que deixa todas as coisas acontecerem sem nenhum planejamento dele, sem que ele haja de forma que as coisas aconteçam de acordo com a finalidade que ele propôs de todas as coisas, que é a sua glória. Porque, ao final, Deus é glorificado em todas as coisas. Não exatamente naquela coisa em si, mas ela vai redundar na sua glória. A própria Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E, ao final, é Deus que será glorificado em todas as coisas. Em João 3:27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Todas as coisas provêm de Deus. Em João 6:64-65 diz assim... Terminou o seu tempo. Depois eu. Vamos lá. 3 minutos, pastor César? Não, a gente combinou, acabou virando 2, então está sendo 2. Solta, vai. Dentro de Gênesis 6, capítulo 6, nós temos a expressão vai nahen
Adonai ki asa et hadam va'aretz va'it atzvet el libo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe o coração. Aqui nós temos uma prova clara, né? Nós estamos numa forma verbal do texto vai na ren, né? Ele é um binan nifal, trabalhando na forma reflexiva ou passiva simples, onde nos apresenta que Deus ele se arrependeu de fazer o homem. E o texto hebraico aqui, não apenas nessa passagem, mas em outras, como a rejeição de Saul, o arrependimento dos ninivitas em Jonas 3,10 e muitos outros textos usam o mesmo termo. Esse termo apresenta que Deus se arrependeu. Se Deus se arrependeu de pesar o coração, isso significa plenamente que não estava planejado o homem se tornar aquilo que o homem se tornou em Gênesis capítulo 6, ou seja, a depravação humana. Então, como que nós podemos lidar com um texto desse, né? Eu assisto muitos seus debates, percebo que o senhor não liga muito para originais, mas se o texto original apresenta que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, quando eu me arrependo de algo, ou quem sabe algo que de repente eu estou conversando com o senhor aqui, e sem querer no teor da conversa, no calor da conversa, eu lhe ofendo. Se eu me arrependo e peço desculpas para você, é sinal de que não estava planejado eu agir assim. Então, é simples. Dentro desse ponto, Deus ele tem o controle de todas as coisas porque ele é teísta. O nosso debate aqui não é sobre teísmo ou deísmo, mas simplesmente que Deus tem todo o controle, mas tudo o que acontece nesse mundo, ele não planeja. Ok. Vamos lá, volta. Agora parece que a gente consegue colocar lá na tela os 2 minutos. Então vamos lá, Walter, está contigo. De novo, esse Deus aí é um Deus desprezível, né? Um Deus que só merece desprezo. Agora, não é que eu não ligo para os originais. A questão não é essa. A questão é que os originais, seja o hebraico, o grego e mesmo o aramaico, ele não deve ser utilizado o seu sinônimo que vai contra Deus, mas sim que ele esteja de acordo com a glória de Deus, com aquilo que a Bíblia revela. E uma regra básica de interpretação de texto é que a palavra ela deve ser interpretada dentro do seu contexto. Mundo. Só no Evangelho de João tem mais de 60 vezes a palavra mundo, e lá tem N conotações. Aquele texto que o senhor citou lá de Pedro, que Deus quer salvar todo mundo, que todo mundo chegue ao pleno arrependimento, aquele mundo, todo mundo lá, está falando todo mundo de um grupo, porque se Deus desejasse salvar a todos, ele salvaria a todos, porque ele é poder. Que amor seria esse de um Deus que quer salvar a todos, mas não salva a todos? Esse sim seria um Deus mau, um Deus que quer salvar todos e não quer. Ou ele é mau, ou ele é um banana, ou ele está brincando de querer. Deus salva todos. Todos quem? Todos eleitos, todos escolhidos. Todos aqueles que foram pré-ordenados para a salvação. Agora, se Deus ele se arrependesse dentro desse sentido que o senhor está querendo, nós estamos perdidos. Porque nós estamos na batalha da fé. Só que, poxa, e se amanhã Deus mudar de ideia, ele se arrepender, ele resolver não salvar mais ninguém? Como é que nós vamos ficar? E aquelas promessas gloriosas que Deus tem para o seu povo? E se ele se arrepender? Jeremias vai falar que Deus não é homem para se arrepender. Ok, terminou. Agora está com o tempo ali na tela. Volta aqui, Cicarelli. Vamos lá. Senhor Regiane, mais uma vez, não sou eu que digo, é o texto hebraico que apresenta o vocábulo. Outra coisa, o que sabemos de Deus é exatamente aquilo que ele desejou revelar a nós. E o que ele desejou revelar a nós está na Escritura. Sendo assim, eu percebo bastante que o senhor acaba atacando, né, até mesmo ofendendo e desrespeitando um pouco quem acredita em um Deus um pouquinho ou muito diferente desse que o senhor apresenta, né? O senhor chama de banana, fraco, molenga, tudo mais. O Deus, não você, não, tudo bem, claro, o Deus, né? Mas pior seria um Deus sádico. Pior seria um Deus assassino. Pior seria um Deus elitista, como é esse que o senhor
apresenta, pior seria um Deus que eu concordasse que para a glória dele o mundo tem que ter fome, para a glória dele precisa acontecer injustiça, para a glória dele o mais forte bate no mais fraco, para a glória dele o corrupto, né? O corrupto rouba o justo, e tá tudo certo, porque foi ele que planejou assim. Se o Brasil politicamente se encontra como está, é simplesmente porque Deus planejou tudo, pronto e acabou. Se a África continua sendo um país que sofre muito com miséria, fome e enfermidades, é simplesmente porque esse Deus ele decretou, pronto e acabou. Então faz assim, não mandemos mais missionários, não mandemos mais pregadores, vamos aceitar tudo, tá pronto e acabou. Vamos aceitar tudo e tá tudo certo. Por quê? Porque Deus planejou que o mundo fosse desse jeito. Não vamos mais lutar pelos direitos da Bíblia, não vamos mais enfrentar aqueles que são a favor do aborto, são a favor de mudar muitos textos que existem na Escritura. Porque, pastor César, até essa mudança, segundo o que o Walter apresenta, foi Deus que planejou, não tem para que a gente lutar e a gente brigar. Tá tudo certo, vamos aceitar. Walter. Deus decreta os fins e Deus estabelece os meios. Então, quando ele quer salvar uma pessoa, quando ele quer salvar uma nação, ele vai levantar as pessoas para anunciar o evangelho para aquela pessoa ou para aquele povo. Mas não para todos. É só uma pergunta. Hã? Mas não para todos. Não, mas ele está no tempo todos. dele. Não para todos. Lógico que não. Pode É que assim, eu separei por tempo. Tá, tudo bem. Mas a sua pergunta está implícita na resposta dele, né? Perfeito. Lógico que não para todos. Porque se ele quiser salvar todos, ele salvaria todos. Em Números 23, 19, está assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, naquele texto que o senhor leu, o arrependimento tem um outro significado, porque Deus não é homem para se arrepender. E a gente volta de novo lá no início. Quem está no governo do mundo? Alguma coisa acontece na cidade sem que Deus tenha planejado, sem que Deus queira, porque quando Deus não quer que uma coisa de fato aconteça, ele evita, ele mata a pessoa, ele faz com que a polícia apareça na hora, ele faz com que chova fogo do céu. Então, de novo, é preferível nós acreditarmos num Deus que tem domínio e governo sobre todas as coisas, do que num Deus que criou o mundo e deixa as coisas acontecerem. Então, isso geraria uma insegurança no crente de uma tal forma que ele não poderia dormir na esperança do cumprimento de todas as promessas de Deus. Esse Deus amoroso, maravilhoso, todo-poderoso e que vai cumprir todos os seus propósitos. Bom, eu vou pedir para aumentar para 3 minutos o tempo e vou deixar para cada um esse tempo de 3 minutos como palavra final por conta do nosso horário. Então eu volto aqui com o pastor Emerson Sicarelli e depois o pastor Walter. Vamos colocar Queridos, 3 minutos aí. É de grande importância entender, principalmente você que tem passado por um momento de dificuldade. Eu estou anotando aqui, tá? Não está aparecendo lá na tela. Ou enfrentou alguma experiência marcante na sua vida que te machucou, que te feriu, que te deixaram marcas que pouquíssimas pessoas vão conseguir entender. Em maneira nenhuma você atribuir as maldades da vida à pessoa do Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus é que todos que estão cansados e oprimidos venham até Ele. O plano de Deus é que andemos debaixo de Sua palavra e, embora no mundo teremos aflições, como disse Jesus Cristo em João 16:33, nós venhamos resignificar e continuar enfrentando como Jesus enfrentou e venceu o mundo. E sair desse debate com a tranquilidade que Deus ele não é narcisista, Deus ele não é perverso. Deus é Deus, pronto e acabou. Mas as grandes desgraças bíblicas, Deus ele nunca fez parte, ele não fará parte e ele nem fará parte. Sabe por quê? Porque ele deixou mandamentos, ele deixou mitzvot.
Ele deixou uma ordenança que nós devemos andar debaixo de sua cartilha. Então, aquelas perguntas que muitas vezes você recebe, aonde estava Deus quando tal coisa aconteceu? Olha, por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Existem coisas que são da vida, existem coisas que simplesmente acontecem porque o mundo é mau. Mas eu posso garantir a você que, diferente do que o Walter apresentou, Deus, de maneira nenhuma, ele compactua com uma desgraça. Deus, de maneira nenhuma, planeja você sair cedo para trabalhar e ser roubado. Deus, de maneira nenhuma, planeja milhões de pessoas passando fome no mundo. Deus, ele não é um roteirista. Não confunda a maldade humana com a ação divina. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, pastor César. Você tem mais César. um minuto. Aquele lá não está valendo, né? A todos que estiveram conosco nesse debate, e isso nos faz refletir o grande perigo, né? Que é pensar como pensa, com todo respeito, o senhor Regiane, porque é uma linha que dá muita vitamina pro ateu. No ateísmo, muitos gostam de dizer que Deus ele é o maior assassino da história. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Deus é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus zeloso, mas que não compactua com a enfermidade que você tem. Não foi Deus que lançou. O Covid, quando veio ao mundo, não foi Deus que julgou. Deus não matou milhões de pessoas. Os grandes problemas que você enfrenta nessa vida, não é Deus que lança sobre você, e sim o homem. Para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, Emerson Cicarelli no Instagram, Emerson Cicarelli no TikTok e no YouTube também. E lembrando, pastor César, que amanhã eu começo a lançar o meu primeiro podcast. Legal. E mais pra frente o senhor vai ser um de nossos convidados. Vai ser uma alegria. Assim como o pastor Walter também, né, pastor? Vai ser uma alegria. Vai ser um prazer. Maravilha. Deus abençoe. Pastor Walter, o senhor tem 1 minuto porque Deus decretou assim. Tô brincando. 3 minutos, vai. Segue aí. Meu Deus. Então, nós não julgamos Deus, né? Nós não julgamos. Nós só sabemos que Deus é um Deus soberano, misericordioso, gracioso, amoroso. E que ele está no governo do mundo. Não é Satanás que está no governo do mundo. O mundo não é um relógio que foi dado corda e ele vai funcionar normalmente. Não, Deus intervém em todas as coisas. Se não fosse assim, a gente não oraria para que Deus nos guardasse, para que Deus nos livrasse, para que Deus nos salvasse. Porque Deus não estaria no controle de todas as coisas. Porque se Deus não está no controle das coisas, por que eu vou orar? É por isso que nós podemos orar e colocar todos os nossos problemas diante de Deus, pedindo a sua intervenção e orando como Cristo, para que Ele cumpra a sua vontade. A oração que Deus atende é aquela oração que Cristo fez, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, nós podemos continuar orando e confiando no Senhor, que Ele é um Deus de amor, Ele nos protege, Ele está no controle de todas as coisas. Não é o diabo que está, não é o mal que está no controle. Deus exerce soberania sobre todas as coisas. Todas as coisas más que acontecem, não é porque Deus decretou a coisa má em si, mas elas são resultados do pecado, da pecaminosidade do coração do homem. Deus, ele permite que essas coisas, no seu decreto permissivo, ele permite que essas coisas aconteçam, mas como fruto do resultado da queda no Éden. Ele fala assim, o homem que pecar, esse certamente morrerá. É por isso que nós podemos continuar confiando nesse Deus gracioso. E como eu disse no início, há coisas que não têm resposta. Paulo mesmo, lá em Romanos 11, 33 a 36, diante dessas coisas insondáveis a respeito de Deus, coisas que Deus não revelou, ele fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas.
todas as coisas. E aí todas são todas mesmas. Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, você trabalha com alguma? Tem o Instagram e o YouTube, no meu nome mesmo, Walter Reggiani. Tanto o Instagram como no YouTube. E a nossa igreja é a Igreja Batista Reformada de São Paulo. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor Walter. Obrigado, pastor Sicarelli, que vai começar o podcast amanhã. Sim, amanhã chama Cristosofando. Cristosofando. Legal. Pode me convidar que eu vou. Que seja bênção. Claro. Lá a gente vai se matar mais, né? O pastor César. Lá não tenho pra cortar os dois aí. Vamos lá. Eu tô ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe. Mas às 2h da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Então a gente volta daqui a pouquinho. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.